Olá, boa tarde. Quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Termina no próximo domingo o prazo para pedir a isenção do pagamento da taxa do vestibular da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. E para conseguir essa isenção, os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição disponível na página unesp.com.br. O resultado da solicitação será divulgado no dia 24 de setembro. Olha, e vale a pena lembrar que a Unesp oferece ainda a redução de 75% aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista. O período para cadastramento destes candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes da taxa integral, de 9 de setembro a 7 de outubro. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Gerente de operações da ANAC, Agência Nacional de Aviação Aérea, presta esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito do Táxi Aéreo. Em outra CPI que investiga possíveis irregularidades nas universidades públicas do estado de São Paulo, os parlamentares ouviram o professor José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp. Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento se reuniu aqui no Palácio 9 de Julho para discutir o orçamento do estado de São Paulo para 2020. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Unesp, a Universidade Estadual Paulista, começou a receber doações da comunidade. A medida que ajuda no combate à crise foi apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação aqui da Assembleia. A Unesp está presente em 24 cidades do estado de São Paulo. Tem 54 mil alunos, 3 mil professores e 5 mil técnicos. São 136 cursos de graduação, 34 faculdades e institutos, incluindo 3 hospitais veterinários, 5 fazendas de ensino e pesquisa e 21 centros de atendimento odontológico. São quase 40 mil matriculados. 54% vieram de escolas públicas. Quase 10% de toda a produção científica brasileira sai da Unesp. O orçamento da universidade para 2019 é de 2 bilhões e 865 milhões de reais. Questões novas que nós não focamos nas anteriores, mas focamos nessa versão, foi justamente o trabalho que temos feito na direção de diversificação das receitas da universidade. Uma das novidades adotadas na Unesp, em todo o estado de São Paulo, é a modalidade de doação de verbas da comunidade, inclusive de ex-alunos. Essa modalidade foi inaugurada na semana passada e em uma semana já foram doados para a universidade 40 mil reais. A Unesp é a primeira universidade paulista que disponibiliza uma plataforma para receber doações da comunidade, o que pode ajudar a combater a crise financeira que atinge as instituições de ensino de todo o país. O reitor prestou contas na comissão sobre sua gestão no primeiro semestre de 2019, conforme previsto na Constituição do Estado de São Paulo. O presidente da comissão, o deputado Sérgio Vitor, do Novo, disse que irá acompanhar a situação dos recursos. Ele também se colocou à disposição para apoiar iniciativas que incentivem o desenvolvimento e a pesquisa da universidade. Nosso grande papel é fiscalizar e garantir que eles estão fazendo um bom trabalho. E eles têm várias coisas boas que estão acontecendo lá dentro que a gente tem que também mostrar para a população. A gente tem o papel de fiscalizar e garantir que eles estão fazendo tudo certo e mostrar o que eles estão fazendo de bom para que todo mundo saiba, né? Parlamentares da CPI que investiga possíveis irregularidades nas 3 maiores universidades públicas do estado de São Paulo ouviram o professor José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp. Requerimentos de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB, foram aprovados, o que solicita que as 3 universidades paulistas, USP, Unesp e Unicamp, apresentem a relação de todas as pesquisas realizadas nos últimos 8 anos. Esse requerimento ele esclarece exatamente as informações que eu quero, que na verdade não são todas as pesquisas, e sim as pesquisas que são, de alguma maneira, financiadas por alguma parte ou integral ou parte pelas verbas das universidades e fora os órgãos, né? Durante o encontro, aconteceu a oitiva com o professor José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp, que prestou esclarecimentos sobre o período à frente da instituição
de 2013 a 2017. A deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, indagou o professor a respeito do fato de ele e outros funcionários possuírem dupla matrícula com salários diferentes em cada uma delas, o que caracteriza o acúmulo de funções. Na época, o professor José Tadeu Jorge exercia o cargo de professor titular e reitor da universidade. Para ser reitor da Unicamp, a exigência do estatuto é que seja um professor titular da universidade e que exerça o RDIDP, que é o tempo integral na universidade. Portanto, não é possível ser reitor deixando de ser professor titular e em RDIDP. Portanto, para conciliar isso, a necessidade de uma acumulação dos dois cargos, o cargo de reitor com o cargo de professor titular. A justificativa do ex-reitor dividiu a opinião entre os parlamentares. Essa dupla matrícula não é correta, não devia ter sido adotada. Agora, não foi adotada por esse reitor ou por aquele reitor, foi adotada como norma da instituição Unicamp. Eu lamento que isso tenha ocorrido. Agora, eu lamento mais ainda que a gente esteja procurando pelo em ovo. Ótimo, isso é uma irregularidade que devia ter sido sanada, que deve ser sanada. Mas nós temos um Tribunal de Contas para analisar tudo isso. Tempo integral, escolas de tempo integral. Tempo integral. E o professor pode, o deputado Valéria pode, e ele pega a aula para completar até 64 horas aula. Então, em horário diferente. Não estou fazendo. A deputada está com a palavra. Depois que ela tiver com a palavra, aí eu deixo. Eu sei, deputada, eu sei. Aliás, se tem alguém que vive administrativamente, até por conta das ações judiciais e o arcabouço todo legal que vive isso, sou eu. O ex-reitor foi questionado também a respeito de salários acima do governador. A pergunta é objetiva. Se o senhor foi reitor e se exigiu dedicação exclusiva durante o exercício de sua função, como que o senhor era professor e recebia acima do teto pelas outras funções? A pergunta é muito simples. O exercício desses dois cargos simultâneos é o que na Constituição está previsto como o acúmulo de um cargo de professor com um cargo técnico que vai fazer a gestão da universidade. Então, por esse aspecto, o acúmulo é legal. E o cargo de reitor foi criado na Unicamp pelo Estado como equivalente ao cargo de secretário de Estado. Então, isso se mantém desde 1970, quando um decreto do governador criou esses cargos na universidade. Gerente de operações da ANAC, Agência Nacional de Aviação Aérea, falou aos deputados, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Táxi Aéreo, sobre possíveis irregularidades na prestação desses serviços. Marcelo de Lima trabalha na ANAC desde 2008. Ele contou que os últimos 3 acidentes com helicópteros no Brasil estão ligados a empresas irregulares de táxi aéreo. O táxi aéreo é um serviço público previsto na Constituição. E, para isso, a ANAC precisa garantir, como Estado, que aquele serviço seja seguro. Então, as pessoas muitas vezes optam por um serviço mais barato. O táxi aéreo pirata, às vezes, pode custar em torno de 40% mais barato do que um serviço regular. Mas de onde vem essa diferença? Claro, da segurança. Então, a gente orienta, não opte pelo mais barato. A sua vida pode estar em risco. Muitas vezes, essa diferença de preço pode custar a vida de uma pessoa. A Agência Nacional de Aviação Aérea é responsável pela fiscalização de todo o setor, mas admite que não consegue fazer esse trabalho sozinha. Só no ano de 2019, até julho, nós já quase passamos o número de denúncias de táxi aéreo de todo o ano de 2018. Nós já multiplicamos em quase 3 vezes o número de aeronaves interditadas no ano de 2018 inteiro, somente de janeiro a julho de 2019. Ou seja, é um problema grave, é um problema no Brasil inteiro e só a ANAC sozinha não consegue resolver. Nós precisamos de uma união de forças entre o setor público,
as associações, que as pessoas sensibilizem e entendam que o táxi aéreo pirata representa um risco para que a gente possa resolver esse problema. Os deputados questionaram o representante da ANAC quanto à burocracia para a regulamentação da empresa e também a autorização para funcionamento, que pode demorar até 4 anos. Os parlamentares entendem que esse procedimento pode dar margem para irregularidades no setor. O deputado Alex de Madureira, do PSD, questionou Marcelo sobre o táxi aéreo no papel, uma prática ilegal, mas que acontece no Brasil. Por conta da demora na habilitação do táxi aéreo, por conta da burocracia que existe hoje, às vezes demoram de 2 a 4 anos para sair uma habilitação de uma empresa de táxi aéreo. Muitas vezes os proprietários de aviões, eles acabam vendendo as aeronaves e os pilotos ficando sem habilitação ou até mesmo saindo daquela empresa. Quando sai a habilitação, a empresa já não tem mais nenhum avião, né? E ela fica com o táxi aéreo no papel, que eles chamam, né? Comumente ouvem isso no meio da aviação. O que a gente também quer cobrar da ANAC é a facilidade, né, ou a agilidade para que empresas que queiram se credenciar tenha um certo tempo natural e breve para conseguir a sua legalização, porque elas demoram mais de 2 anos para conseguir a documentação e muitas empresas que conseguem a documentação já até venderam suas aeronaves por não conseguir operar. Então essa burocracia que existe dentro do ramo da aviação tem complicado demais a facilidade das empresas credenciadas. E isso tem feito com que muitas empresas irregulares e TACAs, né, que é o transporte aéreo clandestino, tenha se tornado comum no Brasil. A aviação civil no Brasil é a segunda maior do mundo e São Paulo, o segundo estado, atrás só de Nova York, no transporte por helicópteros. A CPI Táxi Aéreo quer encontrar os problemas do setor para apresentar sugestões de melhoria. É mais um jeito de a gente poder chegar a fundo, vamos chamar as pessoas que são habilitadas para tocar os aviões, sem fazer curso fora, gastam muito dinheiro. Quer dizer, são coisas que eu não tinha noção e estou vendo que é muito importante para a gente ver como a aviação é tão cara. Então, ele veio de Brasília aqui, os deputados perguntaram, ele respondeu todas as perguntas e eu acho que é importante, estamos somando para depois fazer um bom relatório. A 9ª reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento Financeiro reuniu no plenário Tiradentes, aqui da Assembleia, parlamentares para debaterem 34 itens. A reportagem é da Roberta Rossi. O assunto mais debatido na reunião, presidida pelo presidente da comissão, Wellington Moura, do Republicanos, foi a questão das audiências públicas do Orçamento 2020, que tem por objetivo aprimorar os gastos e o orçamento estadual através da participação popular. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, criticou a forma de como as audiências estão sendo realizadas. Nós vamos fazer audiências públicas sem a proposta orçamentária ter vindo para casa. Ou seja, nós vamos fazer um voo no escuro. Porque sem a proposta orçamentária é difícil eu discutir com as regiões se já existem alguma dotação, se já existe alguma proposta que vai beneficiar aquela região. Então nós vamos fazer 2 debates. Um primeiro sem a proposta orçamentária e depois o outro aqui. Então o que eu sugeri é que no próximo ano, no próximo debate, que a gente o faça após o recebimento da peça orçamentária, o que facilitaria muito, tanto para os deputados como também para os prefeitos, vereadores, aqueles que participam das audiências nas regiões. As audiências aos anos anteriores não ter sido valorizada pelo próprio governo em relação a terem as suas emendas acatadas, tanto pelo relator e não terem sido aprovadas aqui na comissão e terem ido ao plenário para votação. Então isso tem causado hoje aqui uma insatisfação de todos os deputados, que até mesmo que querem uma reunião com o secretário da Fazenda, o Henrique Meirelles, e também com o governador João Dória, para que venhamos explanar isso para ele, essa dificuldade que temos de fazer as audiências públicas. Vamos ouvir a população, vamos ouvir os prefeitos, os secretários, e tudo que for acatado lá na comissão, na audiência, não ser trazido para cá e não ser votado, então isso traz um grande desgaste. A primeira audiência pública foi realizada no dia 2 de setembro e estão sendo feitas em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo, totalizando 19 encontros, sendo o último em São Paulo, na Alesp. As ideias serão recebidas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e poderão se tornar emendas parlamentares à proposta de orçamento enviada pelo governador.
Seminário no Parlamento Paulista discutiu o ensino à distância no país. É o que você vai ver em instantes. Culto evangélico realizado no auditório Teotônio Vilela, aqui da Assembleia Legislativa, reuniu parlamentares de diferentes legendas com o objetivo de unir mais as pessoas. A Frente Parlamentar Cristã da Alesp reuniu deputados, servidores da casa e convidados para a celebração do culto evangélico ministrado pelo deputado Alex de Madureira, do PSD. O objetivo do encontro é trazer mais união entre as pessoas e celebrar a Deus, como destacou o deputado. Nós defendemos sim as bandeiras do Evangelho, nós defendemos sim as bandeiras da família, dos bons costumes. Então, aquilo que é bom para a família que nós entendemos, né? Então, a grande importância dessa reunião, dessa frente, de todo esse movimento que se faz, é trazer para dentro da Assembleia Legislativa esse sentimento nosso, de servir a Deus, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e de nos doarmos cada vez mais, né? A nossa vida, o nosso tempo, para a obra de Deus. Para o deputado Carlos César, do PSB, o objetivo é unir as pessoas, independente da religião. É uma expectativa de viver aqui um tempo em que as pessoas são abençoadas, os funcionários, assessores, toda a Assembleia também pode ser abençoada através de uma oração, através de uma prece. Estiveram presentes também os deputados Luiz Fernando Teixeira, do PT, e Gilmaci Santos, do Republicanos, que aproveitou o momento para dar a bênção final. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, meu Deus, reuniu os seus discípulos, partiu o pão, abençoou e deu a eles, dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Meu Deus, nós repetimos esse mesmo gesto nessa manhã, porque acreditamos, Senhor, como naquele dia, naquela noite, o Senhor está aqui conosco. Um seminário aqui na Assembleia Paulista discutiu o ensino à distância no país. E o repórter Luciano Teixeira acompanhou. A educação à distância tem atraído cada vez mais estudantes no país. O crescimento na última década, de acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, foi de 133%. O governo federal quer apostar na expansão do ensino à distância e prepara um modelo para as universidades federais e institutos federais. A educação à distância virou hoje no Brasil uma farra, na verdade, né? Não há controle nenhum e os mercadores da educação, as principais faculdades privadas do Brasil estão usando esse mecanismo, que é um mecanismo até importante, mas do ponto de vista complementar, mas não pode ser o principal instrumento de educação. Os cursos não presenciais têm sido a aposta das instituições privadas para a expansão das matrículas. A modalidade já representa 25% dos alunos em instituições privadas. Já nas universidades federais, o último levantamento feito em 2017 aponta que foram 101 mil alunos na modalidade, ou 8% do total de matrículas do país. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Na verdade, a educação à distância está sendo utilizada pela iniciativa privada com o único objetivo de oferir maiores lucros, de obter maiores lucros. E isso com a conivência do Conselho Nacional da Educação e com a conivência também do Ministério da Educação. É preciso que haja um maior rigor, né, na fiscalização desses cursos à distância, não só do ensino puramente à distância, mas também a utilização de disciplinas à distância de parte dos cursos do ensino presencial. Os argumentos a favor dos especialistas é de que o ensino à distância tem flexibilidade de horários, menor custo, certificado com o mesmo valor do presencial e bolsas de estudo, como os presenciais. Mas os que são contra acreditam que os cursos exigem dos alunos mais organização e planejamento. Essa expansão movida pelos fundos de investimento faz com que esses polos se espalhem rapidamente pelo país e, a rigor, hoje eu creio que a nação brasileira, enfim, os educadores, todos que estão pensando na cultura, na ciência, enfim, no país, devem fazer um balanço crítico sobre o que está acontecendo e que expansão foi esta e o que está acontecendo na vida real nestes polos, uma vez que
Já no Brasil, a maior parte dos professores será formada por meio de curso à distância. No seminário realizado na Assembleia Paulista, foram formadas 2 mesas redondas sobre educação e ensino à distância. Uma com um olhar de professores e alunos e outra sob a ótica da Defensoria Pública e conselhos de classe. Uma série de universidades, inclusive que nós vamos debater aqui na audiência pública hoje, no seminário aqui hoje. São EADs de baixa qualidade, onde você tem uma apostila nacionalizada, onde você não tem especificidade do curso colocado, onde você não tem a relação com o professor, na verdade é uma grande apostila que o aluno só lê, não tem nem videoaula e ele tem que responder e está como matéria dada, né? Então a grande questão é a gente ter como garantir a qualidade do ensino, né, tanto para o professor quanto para o estudante, e também fazer com que o estudante possa optar por fazer ou não as cadeiras em EAD. É preciso que a gente encontre uma solução para um problema que é gravíssimo e vai afetar diretamente a população. Os cursos voltados para a área de saúde, não é possível permitir que se tenha um ensino à distância. É preciso equilibrar isso. Aberta na Assembleia Legislativa a exposição Hexa. É o que você vai ver em instantes. A Assembleia Legislativa lançou um comitê para a prevenção de homicídios na adolescência. A iniciativa partiu da deputada Marina Elô, da Rede. A parceria é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania, da Alesp e do Unicef. O Comitê Paulista para a Prevenção de Homicídios na Adolescência tem como principal objetivo diminuir os casos no Estado de São Paulo. Hoje é um dia bem histórico aqui para casa, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que pela primeira vez a gente inaugura um comitê interinstitucional entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Governo do Estado e a Unicef em prol de um tema, que é a prevenção de homicídios dos adolescentes no estado de São Paulo. De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, criado pelo DataSUS, o estado de São Paulo tem reduzido a taxa de homicídios da população em geral, mas não dos adolescentes. A taxa por 100 mil habitantes, no período de 2008 a 2017, aumentou 2% entre a faixa etária de 15 a 19 anos. Nesses quase 10 anos, mais de 6.800 adolescentes foram assassinados. Para a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que participou da mesa, a população negra é a que mais morre. Primeiramente, eu quero cumprimentar a deputada estadual Marina Elô pela iniciativa e também dizer para ela que eu estou muito grata de ter sido convidada por ela. Ela foi ao meu gabinete para me convidar para fazer parte desse comitê. É uma preocupação muito importante porque a gente sabe que, principalmente a população negra, os jovens negros, na sua maioria, é que estão dentro desse resultado. O secretário de Justiça e presidente da Fundação Casa explica quais trabalhos serão feitos para tentar acabar com os casos de homicídios em adolescentes. Estamos agora engajados aqui com a Assembleia Legislativa nesse projeto, nesse comitê de enfrentamento à letalidade, né, no caso dos jovens, dos adolescentes, porque realmente é uma política que nós temos que identificar as causas, né, por que temos esses números, né, e pouco importa, eu estava dizendo há pouco, né, se são 1.000, se são 200, se são 100, se é 1, né, de qualquer maneira o Estado tem que trabalhar para evitar que essa situação subsista, né? Se a gente se unir, se a gente conseguir analisar a situação a fundo, entender o que está acontecendo entre os adolescentes e elaborar políticas que previnam os homicídios entre essa população que é mais vulnerável e que ao mesmo tempo é prioridade prevista na nossa Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, a gente vai conseguir reverter essa situação. Uma feira aqui no Palácio 9 de Julho mostra o trabalho de pesquisa científica das universidades brasileiras e como é de fundamental importância investimentos nesta área. Na feira, várias exposições, entre eles a oficina Vivenciando a Biologia e a Química, Barraca do Peixe, Biologia Vasespecular e Hipertensão. Os visitantes também puderam ver de perto algumas peças do Museu de Anatomia Humana e Kids Save Lives, com a professora Naomi Kondo.
É um projeto que a gente ensina sobre acidente vascular súbito, parada cardíaca súbita e engasgo no adulto e no bebê. São orientações de sinais e sintomas e primeiras ações nessas situações de emergência. São conhecimentos, atitudes e habilidades que todo cidadão deve ter direito a, acesso a e também um dever para ajudar o próximo. Foi possível acompanhar aqui o chamado jogo Guerra dos Patógenos. Tudo isso com um objetivo que vai muito além: mobilizar os deputados sobre a importância da pesquisa científica no país. A vida universitária é baseada em 3 tripés: ensino, pesquisa e extensão. E este é um exemplo de projeto de extensão. E o que é extensão universitária? É retribuir à sociedade, é dar um retorno à sociedade o conhecimento que é gerado e transmitido dentro da universidade. Nosso projeto de extensão se chama Patógenos em Jogo. E o objetivo dele é criar jogos para promover o aprendizado sobre doenças infecciosas para crianças e adolescentes. A deputada Beth Saão, do PT, ressaltou a importância da aproximação dos órgãos públicos com a sociedade e lembrou que o país precisa avançar no tema da pesquisa científica. A gente quer mostrar para a população e ser uma forma de um instrumento para que isso seja possível, o trabalho deles, e que é importante isso para a nossa ciência, para o nosso desenvolvimento, para a produção de novas tecnologias, para dar sustentação para diferentes áreas, como, por exemplo, a agronomia, a agricultura paulista, a pesca paulista. Então, nesse sentido, é muito importante a gente dar essa visibilidade e a Assembleia é um espaço ideal para isso, porque, afinal de contas, aqui é uma casa que precisa cada vez mais se abrir para essas iniciativas que são fundamentais. Artistas plásticos reconhecidos em todo o país se reúnem numa exposição aqui na Assembleia Legislativa. A Hexa vai muito além do que o nome da mostra sugere. A repórter Flávia Barão explica por quê. A variedade de estilo faz parecer que são várias obras, mas são 6 artistas de várias regiões do Brasil com mais de 70 obras expostas aqui na Assembleia. Tem 10 a 12 obras de cada artista para fazer uma composição e poder mostrar um pouco mais do trabalho deles. Entre eles, Gonçalo Borges, artista plástico que nasceu com as mãos deformadas. Desde pequeno, pinta com os pés e a boca. Aqui eu tô com 6 obras pintadas, pinturas plásticas, né? E tô com 6 também pinturas pintadas, obras feitas em cerâmica. Ayla Basílio usa argila como matéria-prima. As histórias que me tocam, né, eu gosto de contá-las através das minhas mãos. Eu gosto de contar histórias, mas as histórias elas vão acontecendo e transformando no decorrer do processo. Bom, essa exposição promovida pelo deputado Márcio Nakashima fica no Espaço Cultural 5º Centenário até o dia 6 de setembro. O endereço da Assembleia Legislativa fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, em frente ao Parque do Ibirapuera. Por hoje é só. Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite a sessão plenária ao vivo. Você pode acompanhar também através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.